Jesus, quando ele veio ao mundo, ele deu início ao ministério dele. Jesus, ele convidou 12 pessoas, 12 homens, para estar trabalhando com ele. Ou seja, ele montou a primeira célula, 12 com ele. E ele escolheu homens simples para esse trabalho, também, homens simples, pescadores, sem muita leitura. Ele conviveu com esses homens durante 3 anos e meio, comendo, dormindo, ensinando, fazendo milagres, cumprindo a lei. Jesus sempre ensinou com exemplo, e ele formou muitos líderes. Começou com esses 12. Aqueles homens rudes, eles aprenderam de uma forma muito simples o que Jesus queria deles. Está com eco, tá? Pronto. Então Jesus, ele ensinou aqueles homens com um método muito fácil. Jesus, ele ensinava de maneira muito simples, e um método que ele ensinou é o método que nós temos aprendido e é o método que nós temos ensinado. E o interessante é que funciona. As coisas velhas, a gente pode largar de mão. Meu irmão, os ensinos de Jesus, eles são atuais. E Jesus ensina esses discípulos dele de maneira muito fácil. Ele diz para eles: olha, eu faço, você observa. Então Jesus fazia, e eles estavam observando. Eu faço e você me ajuda. Então Jesus começou a trabalhar e eles começaram a ensinar, a fazer aquilo que Jesus estava ensinando. E eles caminharam nessa direção. Depois de um determinado momento, Jesus diz para eles: olha, agora vocês fazem, que eu vou ajudar. Pronto. E eles foram e fizeram. Eles cumpriram a missão e Jesus ajudou tremendamente. E hoje, depois que Jesus partiu, foi para a glória, ele disse para eles: olha, agora vocês fazem e eu observo. Então Jesus, ele chamou líderes, ele preparou esses líderes e ele enviou esses líderes. Esses líderes aprenderam com ele e caminharam na direção que ele indicou. E caminhando nessa direção, eles ganharam muitas almas para Jesus. E o ministério dele foi frutificando a cada dia. Então ele enviou 12, daí a pouco era 72, era 120, e quando Jesus parte já eram 500 irmãos reunidos no lugar, quando ele foi assunto aos céus. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Os discípulos aprenderam esse método e o espalharam pelo mundo todo, chegou até nós. E eu louvo a Deus porque chegou aqui, eu louvo a Deus porque nós temos aprendido. O apóstolo Pedro, ele foi um desses discípulos que Jesus chamou para ser líder daquela igreja. Ele convidou este homem, ele disse: olha, é você. E Jesus caminha com esse homem nos momentos assim mais preciosos, nos momentos mais difíceis. Pedro estava com ele. Sempre ele tinha 3 pessoas que caminhavam com ele, e Pedro era um desses 3. Estava com ele, próximo dele, aprendendo dele. Por quê?
seria o responsável. Na partida dele, seria ele o responsável para dar continuidade àquilo que ele havia começado. Quando nós somos chamados para alguma função na igreja, função de liderança, é comum nós ficarmos receosos, acharmos que não temos capacidade para executar essa tarefa, e muitas vezes nós dizemos não. A insegurança vem, mas à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos aprendendo, o tempo vai passando, a confiança vai aumentando e a segurança vem. Então Jesus, ele chamou, e ele continua chamando até hoje. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviá-los. Eu vou tirar de vocês essa carga, eu vou remover de vocês esse peso, e eu vou trazer descanso para as vossas almas. Porque muitas vezes o cansaço, ele não é físico, mas ele é na nossa alma, ele é na nossa mente. Nós não conseguimos raciocinar direito, nós não conseguimos coordenar as ideias direito. Isso tem atrapalhado, é um mal que tem atrapalhado muitas pessoas. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro. Pedro, ele vai aprender, e da maneira que ele aprende, ele vai ensinar também. Então vamos aprender um pouquinho com Pedro nesta noite. 1 Pedro capítulo 5, verso 1. 1 Pedro 5, verso 1. Ele diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participara da glória a ser revelada. Que participará da glória a ser revelada. Irmãos, quem está falando aqui não é alguém que ouviu falar de Jesus, não é alguém que leu a história de Jesus, não é alguém que viu um vídeo de Jesus, não. Quem está falando aqui é alguém que viveu com Jesus, é alguém que caminhou com Jesus, alguém que é testemunha de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, é alguém que foi ensinado com amor, também foi repreendido com vigor, quando necessário, mas ele aprendeu de Jesus, ele caminhou com ele, e aquilo que ele vivenciou, ele agora está ensinando, e ele está dizendo: olha, eu tenho autoridade para falar, eu tenho autoridade para falar porque eu caminhei com ele, eu provei de tudo aquilo que ele viveu, eu estive com ele nos dias bons, mas também estive nos dias maus. Então quem está falando é alguém que viveu com o Senhor, alguém que teve experiência com ele, viu Jesus nos seus momentos de glória, mas viu Jesus também nos seus momentos tristes, nos seus momentos de dor. E Pedro, ele vai estar ensinando, ele vai estar falando, e nós podemos aprender muito com ele nesse texto. Ele fala no verso de número 2: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Pedro, com certeza, ele viu muitas pessoas que pastoreavam, mas pastoreavam de forma diferente daquela que ele havia aprendido.
diferente daquela que ele havia sido ensinado. Ele vai dizer: façam o serviço de livre vontade, da maneira que Deus quer. Façam com amor, façam com dedicação, façam com carinho, não façam por ganância, não faça para receber nada em troca. Deixe que Deus sabe aquilo que você precisa, e no momento certo Ele vai lhe dar aquilo que você está precisando. Não há necessidade de extorquir ninguém, não há necessidade de pedir nada em troca, porque você está evangelizando, porque você está ensinando a palavra de Deus para alguém. Não há a necessidade disso. Façam porque você foi alcançado por este serviço, retribua o bem que foi feito a você. Então faça aos outros aquilo que fizeram com você. Então, se nós estamos aqui hoje, reunidos aqui para celebrar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus, faça a mesma coisa com seus amigos que estão lá fora. Convide eles para vir, porque alguém convidou você, alguém chamou você, alguém se interessou por você. E é isso que nós precisamos fazer como líderes. O Senhor tem nos chamado para a liderança. O Senhor tem o chamado para cada um de nós, para ser um evangelista, para levar o evangelho àquela pessoa que está necessitando. E muitas vezes a pessoa diz não, e ela recusa o chamado. Mas ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus, nós devemos entender que é um privilégio muito grande, você ser chamado para servir ao Senhor, aquele que um dia nós nos encontraremos com Ele, na glória, para prestação de contas, para prestar contas daquilo que nós fizemos de bom ou de ruim. Uma coisa eu digo para você: no Evangelho, você não vai aprender a fazer nada de ruim. Você só vai aprender a fazer coisas boas. Então, Pedro aqui, ele está falando para os líderes. Um líder, ele é chamado para ser um ministro para o povo. Alguém que vai ministrar o evangelho sobre a vida dessas pessoas. Pedro os exorta para que pastoreiem o rebanho servindo, antes de serem servidos. Então os líderes, eles são chamados para servir. Mas infelizmente, nós vemos hoje muitos líderes fazendo justamente o contrário, querendo ser servidos, ou exigindo serem servidos. Mas Jesus não veio para isso. Jesus, ele não veio para ser servido, e ele serviu. O exemplo maior foi ele que deu, ele serviu, até o ponto de fazer o trabalho, o pior trabalho que alguém pudesse fazer naquela época, Jesus fez. O trabalho mais baixo que existia, Jesus fez. Ele lavou os pés dos discípulos. Esse era um trabalho que nem era para os servos fazerem, mas o servo dos servos. De tão baixo que era este serviço, de tão menosprezado que era este serviço. Mas ele veio, colocou uma toalha, caminhou na direção dos discípulos e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro estava lá. Pedro deveria ter lavado os pés dos outros. Pedro deveria ter lavado os pés de Jesus quando Jesus chegou, mas ele não fez porque era um trabalho muito pequeno. Era um trabalho que não tinha holofote. Era um trabalho do escravo do escravo. Se tinha um trabalho pequeno, esse era menor. Então ninguém lavou os pés de ninguém. As pessoas foram chegando e foram se acomodando naquele lugar para a última ceia. Jesus chega, olha,
talvez ele tivesse, né, se espantado com aquela situação. Rapaz, todo mundo com os pés sujos. O meu também está sujo. Ninguém se levantou. O discípulo amado. Ninguém. Naquele momento ele decide. Ele levanta. E ele vai servir. E ele vai lavar os pés de cada um. Pedro, esse que escreveu aqui, ele disse: Senhor, jamais o Senhor vai me lavar os pés. Era um serviço, era o pior serviço, gente. Como é que Pedro vai deixar o mestre lavar os pés dele? Senhor, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus disse para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Oh, Jesus, então era a cabeça, vai, lava tudo, lava o corpo todo. Ele vai dizer: não, não há necessidade, vocês já estão limpos pela palavra, somente os pés. Pedro, Jesus ensinando, Jesus mostrando para eles como fazer, e aqui Pedro aprende. Agora Jesus já tinha sido elevado aos céus, Pedro assume a igreja e ele começa a fazer esse trabalho, e ele começa a evangelizar, e ele começa a pregar o evangelho, e ele entende, e ele está ensinando aqui. Um líder é um ministro para o povo. Pedro exorta para que pastoreiem o rebanho, servindo antes de serem servidos. Faça o trabalho. Então o líder, ele precisa trabalhar, ele precisa servir, sem se preocupar em ser servido. Deixa que, se ele não for servido, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Verso 3 e 4. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aleluia. É o que nós precisamos almejar. Nós precisamos almejar tesouros lá na glória, e não aqui, não aqui. Aqui eu preciso servir. Não sejam líderes dominadores, mas ensinem com o seu exemplo. Então dê exemplo. Então você que é líder, você que tem sido chamado para a liderança, dê exemplo, sirva, abençoe, se esforce, ame, cuide, se doe. E é para isso que o Senhor tem nos chamado. Vocês que são líderes nessa igreja, é assim que vocês devem agir, e eu louvo a Deus porque eu estou vendo vocês agirem assim. Eu louvo a Deus porque vocês têm se esmerado nesse trabalho, e é por isso que nós temos visto os resultados. Um líder é um orientador de pessoas. O líder é aquele que vai ensinar o caminho certo. O líder é aquele que vai chamar a atenção se a pessoa estiver indo para um desvio. O líder, ele vai chamar e vai dizer: olha, esta é o caminho certo. Este é o caminho que você deve seguir. Irmãos, e em todas as áreas. Eu louvo a Deus, porque isso tem acontecido aqui. Pedro pede que com urgência invistam no rebanho, não como dono deles, mas como exemplos. Investir no rebanho, ensinar o rebanho, trabalhar com o rebanho, para quê? Para que eles façam a mesma coisa pelos outros, servindo você de exemplo. Então nós precisamos ser exemplos. De quem? De Jesus. Exemplos do Senhor. As pessoas precisam olhar para você como líder e enxergar Jesus. Elas precisam olhar para você como líder e ver em você aquilo que elas viam
em Jesus. O amor, o carinho, a preocupação. A preocupação com quem? Com o outro, não é consigo, mas é com o outro. E eu louvo a Deus porque nós temos aprendido isso, nós temos visto isso, e isso tem sido bênção na nossa vida. Um líder é um administrador de pessoas. E eu louvo a Deus porque nas nossas células nós temos visto isso. Temos visto vocês líderes administrando aquela pequena igreja. E administrando com amor, se importando com elas, trabalhando em prol delas, ensinando elas a fazerem aquilo que é certo. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Verso 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Parece que Pedro está vivendo hoje, parece que Pedro está vivendo nos nossos dias, parece que ele escreveu essa carta hoje de manhã. Por quê? Porque os jovens hoje já não respeitam mais os mais velhos. As crianças hoje já não estão respeitando mais os adultos. E essa carta que foi escrita há 2000 anos atrás, parece que foi escrita hoje, pela manhã, na hora do café. Porque está falando daquilo que nós vivemos hoje. E aqui ele está falando de cuidar, de obedecer, tanto os líderes mais velhos como líderes mais novos. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender e nós precisamos obedecer os mais velhos, porque eles têm mais experiência, porque eles sabem mais. Não trate um ao outro com falta de respeito, com orgulho. Então aquele que é mais velho não deve se orgulhar do conhecimento que tem. E não deve tratar o outro, menosprezar o outro que está começando agora na sua liderança, sua caminhada. Nós devemos tratar todo mundo com amor, com carinho. Versos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Gente, Pedro aprendeu. Ele falando aqui, nós percebemos, ele aprendeu. O seu caráter foi sendo moldado, o seu caráter foi sendo transformado, a sua maneira de pensar mudou, a sua maneira de ver o mundo mudou. Jesus estava com ele, caminhando com ele, ensinando para ele, mas no dia que Jesus foi preso, ele saca uma espada e... Ainda bem que pegou na orelha, podia ter pegado no pescoço, né? Jesus vai lá e disse, olha, não é assim. Isso precisa acontecer. E nós vemos depois de um tempo, Pedro entendendo isso, e dizendo que realmente precisa servir, aconselhando as pessoas desta igreja a servir com amor, a servir com dedicação. O caráter dele foi sendo transformado na medida que ele aprendia com o mestre. Cada situação crítica que ele percebeu, cada situação crítica que ele viveu, cada repreensão que ele levou, ou os outros levaram, e ele estava lá presente, ele viu,
ele pôde aprender também com o erro dos outros. Cada conselho que Jesus Cristo deu para ele ou para o grupo, e ele estava perto, ele ouvia, ele também absorvia. No momento da prisão, da crucificação, também após a ressurreição, Pedro teve um encontro com ele. Então Pedro viveu com ele o ministério todo, caminhou com ele o ministério todo. E nós, como líderes, precisamos olhar para isso, precisamos olhar para o cuidado desses líderes na Bíblia, precisamos olhar pelo cuidado dos seus líderes, aqueles que estão liderando vocês, porque a nossa vontade é que muitos líderes sejam capacitados nesta igreja, para que nós possamos, espalhar o Evangelho por onde nós formos, cuidando, abençoando a vida das pessoas. Os líderes não sabem tudo. Nós, como líderes, não sabemos tudo. Nós, como líderes, precisamos estar dispostos a aprender sempre. Sempre. Porque se a nossa mente fechar, se nós ficarmos estagnados em um conhecimento só, nós não vamos sair do lugar. E eu louvo a Deus, porque a nossa visão, ela está sendo ampliada cada dia mais, e nós temos visto o favor do Senhor, o agir do Senhor na nossa vida. Você foi chamado para ser um líder, não dispense o chamado. Jesus, Ele vai cuidar de você, Ele vai abençoar você, Ele vai tirar de você todo medo, Ele vai suprir todas as suas necessidades, porque foi isso que Ele fez com os discípulos. Ele diz: olha, vão pelo mundo inteiro, anuncie o Evangelho para todo mundo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vão, aquilo que vocês aprenderam, coloquem em prática, façam. Estes sinais hão de seguir vocês, por onde vocês forem. E eu louvo a Deus porque nós entendemos isso, e nós temos colocado em prática, e os sinais estão nos seguindo. Eu louvo a Deus porque nós temos visto milagres fantásticos aqui. Coisas maravilhosas o Senhor tem feito no meio desta igreja. Por quê? Porque a palavra dele se cumpre. Aquilo que Jesus falou se cumpre, e está se cumprindo no nosso meio, e eu louvo a Deus por isso. Nós agradecemos a Deus por isso, porque nós temos visto o que está aqui na Bíblia acontecer no meio da nossa vida, por onde nós vamos. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Então Jesus, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você, por onde nós formos. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai nos dar os dons necessários para que a obra seja feita, para que a obra seja concluída. Afinal de contas, a obra é dele. Nós somos instrumentos vivos nas mãos dele. Nós somos instrumentos. Precisamos ter a disposição para ir, a disposição para aprender, a disposição para falar. Não só falar, irmãos, fazer também. Às vezes não é só falar, muitas vezes nós temos que fazer. Nada está ali, ele está escondido, e ele vai abaixado. Na hora que o bicho vê, já não dá tempo mais de fugir. Ele corre atrás, e ele pega. Ele pega e ele devora. E Pedro está dizendo isso. Pedro sabe disso. E ele está dizendo: vigie, estejam alertas,
o diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vigiar. Talvez Pedro esteja se lembrando do momento em que Jesus leva os discípulos para o Getsêmani, e ele pega os três, chama os três, os mais chegados, Pedro, João, Tiago, vão mais adiante com ele. Ele diz: olha, fiquem aqui e vigiem, eu vou mais ali orar. E ele vai. Ele volta a primeira vez, os discípulos estão dormindo, Pedro também, estava num ronco só. Jesus chega, chama a atenção deles: mas rapaz, o que vocês estão fazendo aí? Não é para vocês ficar vigiando, gente. Jesus, é mesmo. Jesus vai de novo. Aí volta outra vez, e eles estão fazendo o quê? Roncando de novo. Mas gente, não é possível. Nem uma hora, gente, de oração. Uma hora de oração, gente. Nem uma hora. Vocês podem ficar acordados. Eu acho que já tinha 2 horas, né? Tinha a primeira, ele voltou de novo agora mais 1 hora. E Jesus diz: olha, vamos embora, não dá para confiar em vocês não. Vocês não estão vigiando nada, vocês estão dormindo, né? Vamos embora porque, olha, o meu traidor está chegando. Jesus sabia da hora dele. E realmente, um dos 12 que ele havia treinado, um dos 12 que ele havia ajudado, um dos 12 que ele havia enviado, eles chegam com a tropa de soldados e diz: mestre. E Jesus pergunta para ele: amigo, é com beijo que você me trai? Será que Jesus sabia? Será que Jesus tinha conhecimento? É com beijo que você me trai? Jesus chamou 12, a princípio. Um não funcionou, um não deu certo, mas 11 prosperaram. 11 fizeram aquilo que era para fazer. E quando Jesus é assunto aos céus, Pedro assume a igreja. Ele trata logo de colocar um no lugar daquele que havia ido embora, que havia se suicidado. Pedro faz um alerta muito sério com relação ao inimigo das nossas almas, o diabo. O diabo, ele procura uma brecha na nossa vida todos os dias. Irmãos, todos os dias. O leão precisa se alimentar todo dia. Ele vai e sai à caça. O diabo, ele anda ao nosso redor todos os dias, procurando uma brecha na nossa vida. Às vezes a brecha que nós damos é um pensamento mau que nós abrigamos. Um pensamento. Se nós alimentarmos esse pensamento, se nós não repreendermos esse pensamento na hora, isso vai acabar gerando um problema sério, porque nós vamos agasalhar esse negócio e nós vamos caminhar na direção de fazer esse pensamento se concretizar. Aí nós pecamos, e quando você peca, você não abre uma porta, você escancara uma porteira para que o diabo venha para a sua vida. E é por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não deis lugar ao diabo, porque se você der, ele vai entrar, e ele vai bagunçar a sua vida. E Pedro está ensinando, olha, cuidado, vigie, o diabo está ao redor, ele está procurando um para ele devorar, porque gente, o diabo vem para, sabe, oh meu Deus, o diabo veio para estraçalhar mesmo, irmão.
ele vem para te envergonhar, ele vem para menosprezar você, ele vem para fazer chacota de você. E Pedro não quer que isso aconteça com nenhum de nós. O diabo vem para te desacreditar, para te envergonhar. Jesus já falava isso. E Pedro está reforçando isso aqui também para esses outros líderes, para essa igreja. Tomem cuidado. O diabo vem para devorar você. Gente, é isso que ele quer fazer. É desacreditar você como líder. É desacreditar você como crente. É envergonhar você em todas as áreas da sua vida. Então precisamos ter cuidado. Precisamos estar constantemente orando pela nossa mente, repreendendo todo pensamento mal. Vem um pensamento mal, está repreendido em nome de Jesus. Diabo, te afasta de mim, vai-te embora. Gente, o Espírito Santo habita em mim e habita em vocês. Ele nos alerta, ele nos mostra aquilo que é certo e aquilo que é errado. Só que às vezes a gente acha que não tem ninguém vendo. Aí nós podemos dar vazão ao erro, nós podemos pecar, porque não tem ninguém vendo. O Senhor está vendo, Deus está vendo tudo aquilo que você faz, de bom ou de ruim, Ele vê, Ele sabe. E Pedro está dizendo, não façam isso. Como líderes, precisamos estar alertas sempre. Pedro fala para que seja um exemplo para o rebanho, demonstrando em sua própria vida como eles devem viver. Então Pedro fala, Pedro é exemplo. E Paulo também. Paulo chega a dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Para vocês verem o tanto que ele tinha uma vida reta. E assim nós precisamos também. E quero dizer para os irmãos, não é difícil. Não é difícil viver uma vida reta, mesmo nesse mundo complicado em que nós vivemos hoje. Não é difícil viver uma vida reta. Não é difícil fazer o certo. Às vezes nós fazemos errado, porque nós queremos dar satisfação para uma pessoa, um amigo nosso, um parente nosso. Mas você não vai beber? Só um pouquinho. Que problema que tem beber um pouquinho? É só um pouquinho de vinho. É só um copinho de cerveja. Não tem problema nenhum. Aí você se esquece muitas vezes de onde você veio. Aí você toma um copinho de vinho, você toma um copinho de cerveja. Daqui a pouco você volta para a bebedeira de novo. Aí para sair de novo é outro trabalho, é outra confusão, é outro problema. O Senhor nos chama para liderar. Ele nos chama para liderar. E Ele nos ensina como fazer. Pedro fala que eles deveriam ser exemplo para o rebanho, demonstrando com a sua própria vida. Então eu preciso ser exemplo para esta igreja, lá para Abel Figueiredo, lá para Marabá, outra congregação. Então eu preciso ser exemplo para eles, e vocês precisam ser exemplo para cada participante da célula de vocês. Então o Senhor tem nos chamado para isso. Verso de 9 a 11, para encerrar, diz assim, Pedro falando, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces.
A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Talvez você tenha sido convidado para ser um líder de uma célula e está se achando incapaz. Talvez você tenha sido chamado para ser um líder em treinamento e você está achando que você não vai conseguir. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Se Ele está mandando te chamar, é porque você tem potencial para o trabalho. Você tem potencial para o serviço. Quem capacita é Ele. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Você será ensinado por um líder experiente, e Ele vai usar com você o método que Jesus usou com os discípulos dele. Eu faço, e você observa. Eu faço, e você me ajuda. Depois você faz, e eu vou te ajudar. Você vai fazer, e eu vou te observar. É desse jeito. É assim que o Senhor quer que nós façamos. Assim o ensino do mestre, ele vai passando de geração a geração. Chegou até nós e vai passar para as outras gerações através de nós, através de mim e através de você. Então, ser um líder é um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Quanto mais líderes a igreja tiver, mais ela vai crescer, mais o trabalho do Senhor vai expandir, mais a visão será ampliada, mais a visão será ampliada. E é isso que nós queremos, e é isso que nós temos visto, e é isso que o Senhor tem feito através de nós. Amém? Amém. Muito obrigado pela presença de cada um de você, você que nos visita nessa noite. Que o Senhor abençoe vocês grandemente, grandemente, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos falar com o Senhor?